receber os estagiários. E eu queria ter uma relação diferente com os estagiários do que eu tive como estagiária. Eu queria ser uma professora que ajudasse aqueles estagiários a construir uma perspectiva sobre a escola. Diferente do que aconteceu comigo, que fui lá, né, deixada assim, fica aí com as crianças e se vira nos 30. Eu queria estabelecer um diálogo. Eu não tinha ainda os instrumentos necessários, leituras, mas aquilo já me inquietava. E muitas vezes, por trabalhar de uma forma mais afetiva com os estagiários, eu fui criticada na escola, né? Desde aquele período, porque eu tinha uns 19 anos, os estagiários tinham quase a minha idade, mas assim, eu sempre fui muito de abraçar, ter uma relação muito afetiva. Então assim, diziam que, poxa, todo mundo quer ir para sua turma, tô com um problema aqui, supervisores de estágio, todo mundo quer fazer estágio na sua turma, porque você está facilitando para ela. Assim, não, é porque eu acho que eles se sentem bem comigo. Então eu acho que a gente está desenvolvendo um trabalho legal e tal, então eles começaram a ir. Aí depois eu fui recebendo os estagiários do curso de pedagogia também para fazer PPE. Eu vou falar de como que o PIBID... Nesse meio tempo eu tive vontade de fazer a faculdade de História, que já era um sonho meu, mas era alguma coisa mais distante. E como eu já trabalhava e eu tinha muitas questões assim, de trabalho, estágio, eu me casei cedo, com 22 anos, então eu já tinha toda uma responsabilidade, né, diferente. Abri uma faculdade na minha rua, de História, era a primeira turma. E como meu marido trabalhava nessa faculdade, eu consegui uma bolsa lá de 100%. Fui eu para fazer outra faculdade, outra graduação. Porque na minha cabeça eu não teria condições de vir para a UF naquele momento, porque eu sabia das condições dos horários, né, e do tempo que seria maior. Então eu optei por fazer História lá. E aí comecei a correr atrás, né, por conta da... algumas limitações, porque eram 3 anos, era só uma licenciatura. E aí eu sabia que tinha algumas lacunas na minha formação em relação à questão da história mesmo, quanto formação, né? Porque a gente sabe que um curso de 3 anos é completamente diferente de um curso de 5 anos, que você passa mais tempo. E aí fui fazer um concurso para professora de história. E aí a mesma coisa, mas você se formou e tal, faculdade particular, você não vai conseguir aquela coisa. Eu falei, não, vou meter a cara, eu vou estudar. E aí eu fui aprovada nesse concurso para professora do estado. Então, naquele momento, eu fiz uma opção, saí do curso fundamental e fui dar aula no Aurelino Leal. Cheguei no Aurelino Leal em 2010. Em 2010 eu comecei, eu trabalhava de manhã com os pequenos no município e à tarde dando aula de história. E aí, depois de um tempo, uma professora na sala dos professores falou assim para mim, olha, tem um projeto da UF chamado PIBID, eu estou saindo, mas eu acho que seria legal você se inscrever, porque dá uma oportunidade pra gente. Eu falei, vou me inscrever então, vou ver como é que é isso. E me inscrevi. E aí eu vim pra entrevista com o Everardo. Isso foi em 2014. E na primeira entrevista eu não passei. Quer dizer, eu passei, mas não fui classificada, porque uma das pontuações que a gente tinha era a experiência. E os professores que estavam comigo lá na hora da entrevista, eles tinham mais experiência, né? Então, quando saí, eu não fui classificada. Eu fiquei muito mal. Falei, nossa, mas eu tenho tanta coisa legal para fazer com os estagiários. Primeira vez que perdeu algo na vida, tá vendo? Mas é porque eu tinha essa expectativa, sabe? De estabelecer essa parceria. Porque eu sempre recebi estagiários na minha sala. Eu acho que isso é importante pra gente falar no PIBID. Mas sempre foi uma coisa assim, eu tô aqui só para fazer meu estágio, eu vou ficar ali no cantinho, eu não vou acomodar não. Eu vou fazer aqui minhas anotações e depois eu vou embora, porque os estagiários já chegam assim, né? O meu estágio é só de observação, tá? Eu não tenho que dar aula. Eu falei, não, tudo bem, mas no meio do caminho eles vão percebendo que não acontece isso. Mas eu falei assim, gente, não pode ser assim, sabe? Eu acho que a gente tem que dialogar, a escola precisa dialogar com a universidade. E aquilo me deixava assim, bem chateada mesmo, porque eu achava que depois seriam feitos relatórios da minha prática e que eu não tinha acesso. Então, o que estavam falando das minhas aulas, às vezes de uma forma descontextualizada? E aí eu não sabia, assim, porque eles anotavam tantas coisas e depois iam debater nas aulas de PPE, de estágio, sobre a minha aula, mas eu não sabia o que estava sendo dito.
Então, mesmo com isso, eu nunca falei assim, não vou receber estagiário, porque eu acreditava que por ser uma escola pública, eu não tinha essa opção de falar que eu não quero estagiário, porque aquilo ali tem que ser construído coletivamente. Então, eu tinha como professora uma responsabilidade de ser co-formadora daqueles alunos. Então, eu falava assim para eles, com que expectativa vocês vêm para a escola? Escola pública, né? Não tem isso, não tem... Eu falei, não, mas aqui tem um monte de coisa legal, vamos ver o que tem de bom aqui. E comecei, eu pulei um pouquinho, mas aí depois eu fui chamada porque um dos professores saiu e eu entrei no PIBID. Fiquei 4 anos no PIBID. E com essas questões, quando eu entrei no PIBID, eu falei, pronto, agora vai ser a oportunidade de eu poder falar sobre essas questões dentro da universidade. E não sei se o Everardo lembra, mas as minhas primeiras apresentações de semana acadêmica, eu falava, eu pegava o microfone, porque a universidade vai para a escola para pesquisar, mas não dá um retorno. Nós, professores, somos objetos de pesquisa, mas não somos chamados. Aquilo era uma fala do meu primeiro ano de PIBID, assim, tem os registros. E eu ficava muito chateada. Mas aos pouquinhos, quando eu comecei a ter essa experiência do PIBID, as parcerias que foram feitas, principalmente com os professores da universidade, eu fui vendo algo novo que eu nunca tinha visto acontecer. E essa parceria foi muito importante, porque do PIBID, né, pra cá, eu tinha ficado 4 anos sem ter contato com a universidade. Então, eu fiquei 4 anos só dando aula de história. E aí, quando eu entrei no PIBID, algo novo para mim apareceu, a possibilidade de eu construir novas práticas de leitura, de escrita, de formação. Porque quando você está afastado da universidade, você não tem essa... Eu acho que os professores, quando estão afastados, a gente acaba vendo só o lado da prática. Por mais que você tente ler alguma coisa, mas você fica muito sozinho, é um movimento solitário. Mas quando você encontra o coletivo, e você tem a oportunidade de vir para uma semana acadêmica e falar do que você faz na sua sala de aula. Eu lembro que no primeiro ano do PIBID nós fomos premiados, né, na agenda acadêmica, com a mostra docência, o nosso trabalho no PIBID. Então isso valorizou a minha prática. Me fez acreditar que seria possível de novo eu estar nesse espaço dialogando, que mesmo na condição de professora da escola básica, eu não me sentia diminuída diante dos professores universitários. Eu não via isso como uma hierarquia no PIBID. Eu sempre fui muito respeitada pelos professores, diferente das outras experiências que eu tinha tido com a universidade, onde chegavam na escola para ensinar a gente a dar aula. Diziam assim, olha, vocês não sabem, as crianças não aprendem porque vocês não estão conseguindo por causa da formação e tal, a gente está aqui para mostrar como é que se faz. E no PIBID eu não vi isso, eu vi algo sendo construído de uma forma coletiva. E aí eu fiquei 4 anos no PIBID e foi assim, como eu falei, um marco na minha vida, porque voltar a acreditar que as minhas práticas eram práticas de sucesso, com potencial e sempre valorizando o que era feito na sala de aula. O encontro com os licenciados, para mim, além do afetivo, porque assim, o afetivo foi uma marca também, eu acho que no meu PIBID, porque, eu não posso chorar, gente, porque a gente construiu laços assim, muito, muito fortes, e não foi um grupo de PIBID só, assim, um grupo que se reunia ali para fazer estágio. A gente começou a dialogar de uma forma muito, muito forte, assim, muito sobre a escola pública, sobre o que a gente acreditava. Alguns pibidianos ficaram 4 anos comigo e eu via mais os pibidianos, às vezes, do que pessoas da minha convivência familiar, porque a gente se falava direto, nos grupos de WhatsApp, trocava texto, fazia sempre pensando na escola. E impactou também a minha visão de mundo, porque algumas práticas que eu desenvolvo hoje, como a questão da história das mulheres, só chegaram até a mim por conta dessa minha experiência no PIBID, com os licenciandos. Porque antes eu nunca tinha inserido isso, eu nunca tinha parado para pensar, poxa, no livro didático as mulheres não aparecem, ou então se aparecem, são subalternizadas. Mas quando elas começaram, principalmente algumas licenciadas começaram a trazer essa perspectiva para mim, eu falei, gente, é mesmo. E aí a gente foi
construindo, né? Por isso eu acredito assim que no que Paulo Freire fala, né? Que ninguém está educando ali, né? A gente está se educando em comunhão, né? Eu não estou ensinando os licenciandos a ser professores. Eles me ensinam também o tempo todo. A gente está numa trajetória coletiva. E isso me marcou muito. Eles foram trazendo temas que eu não tinha estudado, os autores. Eu fui começando a ler coisas que eu nunca tinha lido, para poder acompanhar também o ritmo, né? Então, às vezes, eles não sabem isso não, mas hoje eles vão saber. Eles citavam assim, porque fulano de tal no livro. Gente, que livro é esse? Aí eu ia atrás para poder ler também. Porque esse encontro foi muito frutífero. E aí eu vejo hoje assim, uma outra professora, que eu era antes do PIBID e o que eu sou hoje. Inclusive porque hoje eu pesquiso sobre o PIBID, né? E aí já conduzindo. Isso foi tão forte para mim que hoje eu entrei no doutorado tem 6 meses e o meu projeto é sobre a minha experiência no PIBID. A experiência de formação coletiva que a gente teve lá. E eu conversando, o Everardo é o meu orientador, né? E eu conversando antes de escrever o projeto, eu sempre falei que eu só ia voltar para a universidade para fazer o doutorado se tivesse sentido para mim significado, porque não era pelo título. Tanto que eu fiquei um bom tempo depois do mestrado, foram 8 anos. Mas o PIBID me impactou de uma forma tão grande que eu falei assim, as experiências que a gente produziu aqui, a gente precisa socializar. Eu preciso refletir isso e mostrar que a escola pública é potente, que a gente consegue construir uma educação diferente do que está posto, na contramão desses discursos, porque a gente sabe que as políticas de sucateamento existem, mas também existe resistência. Então, por mais que a gente tenha lá todo um programa, um currículo mínimo, né, as necessidades do cotidiano, que não são as mínimas, né, de ter uma sala de vídeo para passar um filme para os alunos, mas você consegue, a partir daquele momento ali de caos, gerar algo positivo. E eu sempre falo isso para os licenciandos hoje, eu estou no residência também. A gente tem que acreditar que é possível. E a gente tem que construir coletivamente formas de intervenção nessa realidade. Porque o que eu vejo é que o discurso, né, e o que a gente vê hoje na sociedade é mostrar a falência do público. E só a gente que está lá é que pode construir uma forma diferente dessas pessoas verem a escola pública. Se a gente compra esse discurso e reproduz sobre a escola pública, a gente está fazendo justamente, a gente está aderindo a essas políticas. Mas quando você consegue mostrar, e aí o PIBID é fantástico, porque todos os PIBIDs nesses anos conseguem mostrar isso, as possibilidades que você tem dentro do espaço escolar, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, isso não impede a gente de lutar por uma escola pública de qualidade, mas eu acho que são duas coisas diferentes, né? A gente precisa continuar lutando por uma escola pública melhor, onde os meus alunos tenham acesso, sim, à qualidade, mas a gente também tem que mostrar a potência da escola. E no meu trabalho hoje, da minha pesquisa, o que eu tento é fazer isso, é mostrar a potência da escola pública, que foi tão significativa para mim, que me transformou no que eu sou hoje, né? Porque a minha formação na escola pública, como eu falei para vocês, quando eu entrei na escola pública, depois de anos na escola particular, é que me fez ver o mundo com os olhos que eu vejo hoje, né? De entender a sociedade como está posta e de construir novos olhares sobre o mundo, a importância que ela teve para mim, ela continua tendo para esses alunos que estão ali. Eu acho que a gente precisa acreditar. Eu vou terminar a minha fala falando sobre isso. A gente precisa acreditar que aqueles meninos e aquelas meninas que estão ali, eles são capazes, apesar das dificuldades na escrita, na leitura, na matemática, né, que as provas, as avaliações externas já passam, tá? A gente tem experiência de alunos que estão aqui também, vindos, né, da escola pública e que hoje já estão retornando para fazer esse trabalho junto comigo lá. Eu tive também 2 alunos agora aprovados para História, um na UERJ
Eu acho que na UERJ, na UFRJ, que são alunos de lá, do Aurelino. E marcam muito bem a importância que o PIBID também teve na vida deles. Então, assim, o PIBID foi essa experiência formativa coletiva que me ajudou a construir não só o olhar que eu tenho hoje, né, para a escola, mas que também está impactando outras vidas, que a gente talvez nem tenha noção disso. Só quando a gente encontra com algum aluno que fala alguma coisa, ou um licenciando, que a gente vai ter dimensão de como que isso foi importante. Então eu falo para vocês hoje, acho que a maioria que está aqui é licenciando, ou é aluno de escola pública, professor de escola pública, é preciso, é urgente, né, que a gente continue a sonhar. Resistir, sonhar e acreditar na potência da escola e daquelas crianças que estão ali, né, que muitas vezes só tem a nós para acreditar nelas. Tá? Obrigada.